Olá, gente, muito bom dia. Domingo, dia 29, último domingo do mês de junho, e nós estamos aqui animados, felizes, cheios de contentamento, porque Deus tem sido conosco, temos sentido sua graça abundante, não nos tem faltado coisa alguma, e ainda que nos falte, Ele será o nosso suprimento, aquele que nos acolherá em seus braços, e nós estamos bastante seguros nos braços do Senhor. Amém. Com alegria em nosso coração, no último domingo do mês, estamos também iniciando uma nova epístola, a epístola de Paulo aos Filipenses, e conto com meus queridos irmãos, pastor João Silveira, que aqui está, bom dia, querido elegantemente, bom vestido dia. Num bordô bonito. É um presente aos nossos ouvintes, aos nossos assistentes do nosso programa. Obrigado, queridos, por nos assistir, por participar conosco desse programa por mais uma vez. Hoje, como disse o bispo, a gente está no último domingo do semestre de 2025. Que bom que chegamos até aqui. Que bom que Deus nos deu a oportunidade de compartilhar com vocês da sua palavra, trouxe do Espírito Santo para abrir mentes. A minha tem sido vastamente aberta pelo desenrolar da palavra, pelo ler da palavra. E é o que nós queremos que aconteça com cada um de vocês que nos ouvem. Nosso bom dia. Muito bem, Lloyd Nogueira, querida amiga. Bom dia. Como o pastor João falou, né, estamos aqui crescendo em alegria, em fé, em justiça e nessa caminhada de amor com Cristo, né? Sim. Uma caminhada que muitas vezes, né, encontramos no nosso caminho pedras, muros, mas com tudo isso nós somos mais que vencedores. Sim, é verdade. Assim, é impossível a gente passar pela existência sem obstáculos. Esses obstáculos que, ao invés de nos paralisarem e nos inibirem, são obstáculos que estão nos treinando o tempo inteiro, né? É isso. Eu olho para a carta que nós vamos tocar agora e vejo que as prisões nas quais nós nos tornamos prisioneiros, elas estão mais nos nossos pensamentos do que nas grades de aço que podem prender o nosso corpo. Penso que a nossa mente, ela é um ambiente privilegiado que pode nos acrescentar enormemente, João, mas pode paralisar a vida de uma pessoa inteligente, de uma pessoa bem dotada, porque não sabe utilizar a mente de Cristo. Eu digo sempre, ter a mente de Cristo não significa muita coisa se nós não a usarmos. Eu tenho a mente de Cristo. Muito bem, então use essa mente. É usando a mente de Cristo que a gente vai andando, caminhando de glória em glória, não é? Amém. Na jornada da vida. Paulo está escrevendo esta carta para uma cidade que ela é muito peculiar. Como a igreja começa ali, né, João? Como a igreja começa ali? Todas as vezes que eu pego a carta aos Filipenses, eu me remonto para o capítulo 16 de Atos, aquele episódio, quando você diz obstáculos. Eu fico lembrando, eu vinha de casa para cá, agora no carro manual, e lembrando que cada quebra-mola que nós encontramos na rua e que damos uma freada é um obstáculo, mas isso nos faz a repensar a marcha do carro para retomar com mais força, pegar uma marcha de mais potência para atravessar aquele obstáculo. Então, a cada obstáculo que se apresenta na vida da gente, deve ser algo que nos condicione a nos abastecer ou nos robustecer de mais força para vencer esse obstáculo. Nem sempre é andar para trás, né? Isso. Não, é o começo. Então, o que aconteceu com Paulo em Filipos? Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa pela cidade de Filipe. De repente, está ali pregando o evangelho, vai ali pela praia, encontra Lídia, aquele pessoal.
Aquele evangelho simpático, muito, tão simpático que até o diabo se agradou dele, né? O evangelho que Paulo pregava era um evangelho tão leve, tão simpático, não era um evangelho Nutella, né? Mas era muito aceitável. Até o diabo resolveu dar testemunho desse evangelho. Através daquela... O evangelho é assim, né, João? Pois é, esse é o evangelho. O evangelho não se faz com paletó e gravata, tem um bom discurso, uma Bíblia debaixo do braço, o conhecimento da Bíblia de ponta a ponta. Isso não é o evangelho, isso são informações do evangelho. O evangelho é vivido exatamente dessa forma. Então Paulo vai para ali, termina parando aonde? Não a cadeia. Para muitos era... Quantas pessoas ficaram chorando e orando a noite inteira porque Paulo estava preso naquela circunstância, havia acabado de chegar talvez 3 ou 4 dias que estivesse na cidade. De repente Paulo entende que o combate que ele estava combatendo era o combate de Cristo. Então eu vou estar na cadeia, não, estou com o corpo dolorido, apanhei, mas veja que Paulo não deu uma carteirada, percebe? Paulo era um cidadão romano. Olha que se aproximaram aquela turba para pegar Paulo, ele podia simplesmente meter a mão no bolso, puxar e dizer: ei, vocês podem açoitar um cidadão romano? Isso aqui é província romana. Filipos é província romana. Então por que vocês vão açoitar um cidadão romano? Eu tenho cidadania romana. Mas Paulo entendeu que os obstáculos lhe levam a fontes mais propícias a crescer. Sim. Então o que Paulo faz? Guarda a sua carteirinha. Talvez Silas, que estava com ele, Timóteo, que estava por ali, talvez dissesse assim: ei, chefe, não vai te apresentar para os caras, não? Disse, não, deixa que tem alguma coisa linda para acontecer. E dali nasce aquela linda igreja em Filipos, a qual Paulo escreve falando só de alegria. Eu tenho alegria. Eu tenho alegria que saber que vocês têm cooperado no Evangelho. Vocês são tão bem edificados que me suportaram, inclusive no meu julgamento. Vocês participaram, eu não posso entender, talvez com alguns advogados de Éfeso ou de Filipos, estiveram ali, que Paulo fala que eles estiveram no julgamento dele, quando foi julgado. Eles assistiram Paulo no julgamento. Então, Paulo começa a igreja em Éfeso, ou Deus começa a igreja em Éfeso, em Filipos, através de Paulo, com esse episódio, a prisão na cadeia. João, nem sempre um pneu furado é sobre pneu, né? Desculpa falar isso mais uma vez, que ontem aconteceu um outro episódio que já tinha me acontecido. Eu saí de casa um dia desse aqui para gravar o programa, para vir para o programa, e não olhei para o ponteiro do carro. Me esqueci que ele estava sem combustível, esqueci minha carteira. E vim embora. Terminamos o programa, eu resolvi ir para casa. Quando eu olhei, disse: estou sem combustível, acabou o combustível, que não é meu costume. Mas como não é um carro que eu usualmente costumo fazer, eu esqueci de olhar para o ponteiro do carro e descobri que estava sem gasolina. Aí o bispo me pede: me deixa lá no meu trabalho. Eu vou deixá-lo. Quando eu termino de subir a ladeira do shopping, o meu carro prega de combustível bem no meio do caminho. No meio da pista, meio-dia, eu só rachando. E o carro acaba o combustível. Eu também não me dei por maltratado, por zangado, aborrecido, não. Olhei e disse: tem alguma coisa para acontecer aqui. Saltei do carro, encostei ele na guia, parei e olhei na minha frente, estava uma senhora com um carro batido. Uma jovem senhora. Ela estava tão atônita que ela não teve reação para gritar, nem para pedir socorro, estava só andando assim em volta do carro, como se quisesse. Eu parei e perguntei: o que é que aconteceu, senhora? Bateram o meu carro aqui, arrancou o para-choque, eu não posso sair daqui e estou sem saída. Eu fui lá, deixei o meu carro, esqueci o meu, fui lá em volta do carro dela. Terminei de arrancar o para-choque, com cuidado, lógico, para não danificar. Percebi que era possível tirar o para-choque do carro dela. Quando tirei o para-choque, vi que o carro não tinha dano nenhum que eu não pudesse chegar em casa. Por favor, abra a mala do carro, deixa eu colocar seu para-choque para a senhora seguir sua viagem. Quando ela abre a mala do carro, era um hatch, eu percebo que tinha uma criança lá dentro que ela havia pego no colégio. E estava abafada dentro. Não foi que ela fez por maldade, é porque ela ficou sem ação. Ou seja, aí eu fico sem gasolina para socorrer alguém que está atônito no meio da pista. Nem sempre uma cadeia é o fim da tua jornada, é o começo de uma grande igreja. É o começo de uma grande jornada.
Foi isso que aconteceu. Nem sempre uma cadeia, um empecilho, alguma coisa que te trava no caminho, um prego no teu carro, é, na verdade, um empecilho. A cadeia de Filipe não era sobre cadeia, era sobre uma igreja sendo iniciada, né, João? Bispo, a família do carcereiro. Eu me emociono quando eu começo a lembrar aquilo, que não era só a família do carcereiro. Pense o seguinte: Filipos era uma cidade, a província de Roma, e haviam xadrezes para prisioneiros, para pessoas das mais... diversos crimes, né? Diversos crimes. Então, estavam ali. E quantos daqueles prisioneiros estavam ali sentenciados a passar o resto das suas vidas ali naquele xadrez? Sem receber a visita de um amigo, sem receber a visita de ninguém, sem ter perspectiva de vida nenhuma. Quantos deles estavam sentenciados à morte, porque havia pena de morte, na verdade, na época? Quantos presos? Eu me reporto muito mais aos presos do que a família do carcereiro. Presos que estavam ali sentenciados a nunca mais ouvir a voz de ninguém, a não ser do seu companheiro de cela. Uhum. E, de repente, eles começam a ouvir a alta hora da madrugada que sons de cânticos lindos. Uhum. Sons tão lindos que quebraram cadeias. A vibração daquele som, eu costumo dizer que o amplificador do céu entrou em contato com a vibração do som, que as correntes, os portões se abriram, as correntes se quebraram, e todo mundo correu para ouvir aquela coisa linda ali. Quantos daquelas pessoas se tornaram cristãos? Quantos morreram com a esperança de vida eterna porque ouviram aquela mensagem daqueles homens que foram insultados, que foram surrados, que foram maltratados e colocados no xadrez como punição, e Deus estava levando ali para pregar o evangelho? E aí entra o indo. Indo para a cadeia. Pregue o evangelho. Pregue cantando. Pregue orando. Exatamente, João. Pregue fazendo. Faça. E o que mais me emociona no que eu estou falando é isso. Quantos prisioneiros estavam ali sentenciados ao resto das suas vidas, nunca mais ter contato quase com ninguém, e ouviram a mensagem linda do evangelho. E o lindo disso é que eles, tendo a oportunidade de saírem pelas ruas, porque todas as portas se abriram, eles não o fizeram. O que eles fizeram? Correram para junto da mensagem. A mensagem do evangelho, quando ela é genuína, ela atrai. A mensagem do evangelho, quando ela é genuína, ela atrai. Quando Jesus Cristo disse: a todos atrairei a mim, a mensagem é o próprio Cristo. E quando ele é manifesto em situações que pode ser vista, as pessoas são atraídas a ele. Sim. E foi assim que começou a igreja em Filipos. E fantástico. Agora nós estamos diante de uma carta enviada para esta igreja de um Paulo que não está vivendo fisicamente, né, o dia do conforto. Ele está prisioneiro, né? Está prisioneiro, mas a prisão não o detém. Sempre acho muito interessante os últimos versículos do capítulo 28 de Atos. E a gente está fazendo uma conexão entre a carta e o momento lá em que tudo acontecia em Atos, né? Que tudo começa lá. Que Paulo está preso em Roma e diz que está pregando o evangelho, ensinando sobre Jesus, com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Um homem está preso, ainda que seja uma prisão domiciliar, né? Está preso, pregando o evangelho com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Só te cortando. Qual era o impedimento que tinha de Paulo pregar o evangelho para aqueles presos que estavam no xadrez? Acorrentados, pés no tronco. Mas estava com toda a liberdade de pregar. Sim, eles não podiam nem ir embora, né, João? Eles não podiam se levantar. E Paulo anuncia o evangelho, as boas notícias, que encoraja a todos aqueles que entram em contato com o evangelho, que é encorajador, né? É a palavra da profecia, é Cristo, a centralidade do evangelho. E toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente desperta interesses em mentes confusas, né, desanimadas, atordoadas pelas pressões da vida, né?
Então, o Evangelho faz isso, ele recupera nossas faculdades, né? Nos coloca em dianteira diante da vida. Aprendemos aqui com Paulo que as circunstâncias não devem, né, afetar a nossa alegria, sim, roubar a nossa alegria. Ele sim, fala muitas vezes aqui em alegria, ânimo, coragem. Sim. É que perder a noção do sagrado é uma tragédia para todos nós. Conversava com um adolescente esse fim de semana, porque ele questionava a sua ausência de fé em Deus, de crer no sagrado, e eu dizia para ele que quando o homem perde a noção do sagrado, ele se perde de si. Eu disse, ainda que esse Deus não existisse, né, o fato de eu crer nele, ele organiza minha vida emocional, minha vida social. A ideia, nem se falando de Deus, mas da ideia de Deus, né? Só a ideia de Deus é um fator organizador. Somente a ideia, mormente, que ele é, que ele existe. Sim, sim. Só isso, né? Eu não preciso tocar nele, não preciso ter uma foto dele, eu só preciso tê-lo no centro da organização da vida, né? Porque só a ideia de Deus é construtora. Mas vamos lá, vamos para cima aqui, né? Carta. Vamos para a carta. Carta de 4 capítulos, não é isso? 4 capítulos. Então, Paulo, aqui nessa introdução, ele vai citar o seu companheiro Timóteo. Paulo e Timóteo, servos comprometidos de Jesus Cristo, a todos os seguidores de Jesus em Filipos, também aos pastores e líderes. Saudamos vocês com a graça e a paz que vem de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração e oro por vocês com um coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus desde o dia em que a ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que Deus, que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Muito bem, vamos dar só uma paradinha aqui. Gente, essa igreja que tem seu início na experiência da detenção de Paulo e que famílias e famílias são alcançadas, né? A partir daquela experiência, como eu disse, aquela cadeia não era sobre cadeia, era sobre o alcance do Evangelho, a abrangência e a consolidação dele no coração dos que iam crer, né? Então, quando Paulo volta a falar com esta igreja por meio da carta, já próximo da sua morte, ele vai levando esperança e vai conduzindo essa gente nas suas cartas ao nível de maturidade, do crescimento, do desenvolvimento. Essa ocupação de Paulo em dar solidez às pessoas no Evangelho sempre me impressiona muito, porque ele não está se importando tanto com o que está acontecendo com ele, mas o que está acontecendo com as pessoas. Pastor João, eu tenho pensado muito que a maneira com que hoje as ordenações ao ministério têm sido feitas tem relativamente pouco a ver com aquilo que devia ser essencial, que é amor às pessoas. Para pastorear, você tem que amar gente. Não tem como pastorear sem amar gente. Você pode ser até um bom executivo da causa do Evangelho, mas pastor não. Para pastorear, as pessoas serão mais importantes que prédios, mais importantes que festas, mais importantes que organizações, mais importantes que departamentos. Pessoas são mais importantes.
E o que Paulo me mostra na preocupação da sua carta, ou na ocupação da sua carta, é que ele está focado em como essa gente está e como eles estarão. O foco de Paulo tem a ver com que... Por favor, Loide, repita a sua leitura do versículo 1º para mim, por favor. Paulo e Timóteo, servos comprometidos de Cristo Jesus, Pronto. a todos os seguidores de Jesus em Filipos. Paulo e Timóteo comprometidos. Comprometidos. Compromisso não é... Envolvimento com a causa, né? E nem simplesmente base de um interesse. Comprometimento está além do interesse. Às vezes eu me comprometo contigo porque fazer o teu trabalho porque eu vou receber no final. E o que Paulo está mostrando aqui é que esse comprometimento não tem nada a ver com o receber da execução desse serviço. Paulo e Timóteo comprometidos. Esse Timóteo, um menino de 15 anos, bem criado pela avó, pela família, abandona o crescimento pelo que se depreende que se ouve de Timóteo. Timóteo podia ser um grande executivo naquela região. Podia ser um embaixador de Roma naquela região. Mas preferiu ser embaixador de Cristo. Abre mão de todas essas possibilidades, essas probabilidades futurísticas para se tornar um ministro do Evangelho, de quem Paulo se orgulha de falar dele. Mesmo dizendo, foge das paixões da mocidade, tudo porque sabia que são atinentes ao arroubo da juventude. Todavia, o comprometimento desses homens com o Evangelho é que faz com que eles escrevam sobre essa natureza. O comprometimento de Silas e Paulo, especialmente de Paulo, lá na cidade de Filipos, com o Evangelho, veja bem, é muito comum, é suscetível de acontecer com qualquer um. O que aquela adivinha estava dizendo? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, Satanás dando testemunho, eles podiam apertar a gravata e dizer, gente, até os demônios estão reconhecendo que nós somos servos do Deus Altíssimo. Podiam se ufanar, podiam fazer dali um ponto de proclamação do Evangelho, mas mais volúvel do que comprometimento. E ele está dizendo aqui, nós somos comprometidos com o Evangelho. Amém. E por comprometer-se com o Evangelho, nós não aceitamos esses elogios baratos de vocês, não, Satanás. Sai fora dessa moça, porque esse elogio barato é apenas para tentar confundir a mente daqueles que estão nos ouvindo. De repente, o comprometimento deles é aquilo que nós falamos, levou eles ao xadrez. Eu não sei se Timóteo estava lá, porque fala-se de Paulo e Silas, né? Talvez alguém diz até que Lucas estivesse nessa também, não sei. Mas eles estavam tão comprometidos que apanharam e foram cantar. Foram orar. Vamos ver o que vai acontecer disso aqui. Aí, de repente, a coisa acontece, rompe dentro do xadrez, vai lá para a família de um carcereiro. Isso é que está comprometido. Quando você fala, desculpa dessa volta, porque comprometer-se é diferente. Todo mundo conhece a fábula do comprometimento e do envolvimento, né? Num café da manhã, a galinha se envolve deixando o ovo lá e vai-se embora. E o porco compromete dando a sua própria vida para formar o bacon e a linguiça. Comprometer-se é colocar a sua própria vida em risco. Ele está dizendo comprometidos com o Evangelho, com a causa de Cristo. Primeiro ele diz, não estou escrevendo apenas para fazer bonito. Estou escrevendo porque eu estou comprometido com essa causa. Desde o dia que estive no meio de vocês, que por cadeias nós construímos, essa igreja se abriu através de cadeias. Eu quero escrever para vocês dizendo que nós estamos comprometidos com essa causa. E é o que nós queremos chamar a atenção. Você que está começando o Evangelho, comprometa-se com essa causa. Você que está iniciando a sua vida pastoral, comprometa-se com essa causa. Você que está já caminhando há tanto tempo e já ficou tão comum, resolva a reaver o seu caminho e comprometa-se com essa causa, porque esse compromisso é que faz você não ter por precioso a sua própria vida. Sim. Não dá para viver o Evangelho a meia boca, né, João? A gente precisa se aprofundar, a gente precisa se comprometer,
porque a causa do Evangelho é de uma nobreza incomparável, né? Ela é digna da minha própria vida. Quando Paulo está nesse momento preso, né? Que ele escreve para Timóteo, ele diz, cara, a minha vida eu estou entregando como uma oferta, né? Vida como oferta. É isso que leva as coisas a mudarem radicalmente na estrada da vida, né? Vida comprometida. Vamos tomar um café? A gente volta já, logo depois do intervalo. Olá, gente, de volta para o segundo bloco da nossa programação. Estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses e já estamos lá no versículo 7, né, Loide? Versículo 7. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá. Não há nada de real nesse pensamento. Minhas orações e esperanças têm raízes profundas na realidade. Afinal, vocês permaneceram leais a mim quando fui preso, ao ser julgado e depois de libertado. Em todo esse tempo, experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe quanto eu os amo e quanto sinto falta de vocês. Às vezes, chego a pensar que amo vocês tanto quanto a Cristo. Ponto. Caramba. É forte demais, né? É um amor comprometido, hein? Eu não teria nem coragem de dizer isso que foi dito, né? Porque é um amor cheio de compromisso, é um amor que aplica a vida, né? Me lembro que ele fala desse paradigma de amor quando ele escreve sobre a relação do homem com a mulher, né? Que na semelhança de Cristo, que não se poupou pela igreja. Então, assim, não há mesmo, Loide, a obra de Cristo sem amor, sem uma entrega verdadeira, sem uma entrega consistente, não objetivando lucros, vantagens, porque às vezes a gente não vai ter vantagem nenhuma. Quando a gente está disposto a entregar a vida da gente, o que menos aparece é o lucro que isso pode gerar. A gente não está pelo lucro, não está pela vantagem, nem econômica, nem prestígio, nem coisa nenhuma. E é bom a gente sondar o coração, né? Eu, algumas vezes na minha vida, precisei sondar o meu coração para saber se eu estava ali por causa do que exatamente. Porque é possível que, às vezes, a gente vá se perdendo ao longo da vida e a gente acabe adotando uma conduta baseada em algum tipo de resultado. Quando não financeiro, que não precisa ser necessariamente, mas o prestígio. Quantas pessoas se sentem completamente desprestigiadas na vida, que encontram no Evangelho o ambiente para que o seu prestígio seja resgatado? Gente, é sendo honrado ou não sendo honrado. Essa é a causa do Evangelho. É o Evangelho pelo Evangelho, não é o Evangelho porque eu tive ascensão ministerial e hoje eu sou uma pessoa importante dentro do cenário do meu bairro, da minha cidade, do meu estado. Não é nada disso. Sucesso ministerial tem a ver com a entrega da vida. Eu sempre precisei me avaliar. Eu estou pastoreando por causa de quê exatamente? João, sem essa reflexão, a gente pode se perder no meio do caminho. E como se perde? Porque muitas vezes até a sobrevivência da gente. Não é nem a vivência, a sobrevivência. Há pessoas que pastoreiam, não estou aqui querendo julgar ninguém, pela sua própria sobrevivência, para não morrer sufocado. Mas certa vez fui visitar um pastor que estava morrendo no hospital, que os outros pastores o mataram o seu ministério, estavam matando a sua pessoa. Eu disse a ele, quando você nasceu e tirou a sua identidade, não tem um PR bem aqui na frente. Você não nasceu pastor e nem pode morrer pastor só pela sua sobrevivência. Viva pela fé em Cristo e não pelo um pastorado que já está à beira da falência, da morte.
Então, muitas pessoas que estão vivendo o seu pastorado, o seu ministério, pela sua própria sobrevivência. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho que sobreviver, senão eu vou morrer. O que vão dizer de mim? Faliu. O que vão dizer de mim? Fracassou. O que vão dizer de mim? Não chegou a lugar nenhum. Então eu tenho que fazer movimento, eu tenho que fazer festa, eu tenho que fazer com que essa igreja aqui seja notória, fazendo festas, congressos e etc, para que ela se torne notória, porque senão vão dizer que eu sou um fracassado. João, às vezes o fracasso está justamente no oposto do que se pensa. Porque a economia do reino não é a economia vigente, a economia do país. A economia do reino, ela tem uma matemática não aritmética, né? É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Então, a matemática é diferente, não é uma matemática que eu posso quantitativamente medir a partir da minha soma, né? Às vezes eu estou perdendo tudo e estou ganhando tudo quando eu estou perdendo tudo. Nós estamos diante de uma situação aqui, a gente já falou, vamos e voltamos para o mesmo ponto, que Paulo em Filipe chega para pregar o evangelho livre, aberto, e de repente no terceiro dia vai para a cadeia. Aquilo era derrota, aquilo era o fim de tudo. Era ali que ele estava ganhando. Ganhando a vida do carcereiro, da família dele, ganhando a vida dos presos que estavam ali e fazendo notório na cidade o evangelho que eles foram pregar. Foi a cadeia quem fez notório o evangelho naquela cidade. Lembra que depois chamaram eles e libertaram? Não puderam mais fazer nada? Sim. Porque foi a cadeia, ou seja, é perdendo muitas vezes que se ganha. Sim. Como diz o Agostinho, né? Sim. Que se ganha para a vida eterna? É o Chico de Assis. São Francisco. É a oração de São Francisco. Cara, então assim, a gente precisa ter em mente toda a clareza quando a gente está lidando com a cultura do reino, quando a gente está lidando com a cultura do evangelho. Porque ninguém vê o reino, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, você não vê, não entra, não participa, porque fica na militância. Se nascer de novo é comprometimento, né? Assim, então, implica comprometimento, né? Quando eu nasço de novo, renúncia, abandonar coisas. Claro, claro, porque assim, não tem como ver o Evangelho sem comprometimento, não tem. Porque não serão poucas as vezes que você vai precisar se calar, sofrer injustiça. Não é só deixar a injustiça, não é só praticar a justiça, é também aprender a sofrer injustiça. Né? É a tríade de Jesus, do Sermão da Montanha, é a tríade. Deixar a injustiça, praticar a justiça e aprender a sofrer injustiça. Não são poucas as vezes que na caminhada se sofre injustiça, não? Isso mesmo. Que tem o nome difamado, caluniado, quando você não tem de verdade culpa nenhuma na situação, mas enfrentar a calúnia, né? É interessante o apóstolo Paulo, desde o início, ele fala na palavra comprometimento, e ele vai narrando aqui realmente coisas que tem que haver essa ligação do comprometimento. Ele fala que Timóteo é comprometido. Timóteo ele conheceu lá em Listra, não foi, pastor João? Ele conheceu lá em Listra Timóteo. Ele não tinha assim tanto tempo com Timóteo, mas ele já identificava nesse rapaz que era um rapaz comprometido com essa obra. Aí ele vem narrando essa situação e ele diz assim que aquela igreja também era uma igreja comprometida com ele. Ele era comprometido com a amizade dessas pessoas da igreja, né? Ele fala aqui, cada vez que eu ouço falar de vocês, né? Eu oro por vocês. Isso fala de comprometimento, oração, eu oro, eu intercedo, eu estou ligado, né? Estou preocupado com vocês, com o crescimento de vocês. Então, ele fala que ele via nessa igreja também um comprometimento, porque essa igreja era uma igreja que sustentava, apoiava financeiramente, né? O apóstolo Paulo, em suas
suas viagens, em suas missões. Então, esse primeiro capítulo, nós vamos ver muito disso. Né? Apóstolo Paulo falando de comprometimento. No versículo 10, e agora estou pegando ele aqui na versão que eu tenho à mão, ele define, na verdade, o porquê dessa carta. O porquê dessa carta. E, no princípio, a gente deixou passar a quem ele escreve essa carta, né? Ele escreve essa carta não simplesmente aos crentes que estavam lá, mas aos bispos e aos diáconos, a toda a igreja, ou seja, especialmente aqueles que tinham cuidado, que tinham a responsabilidade de cuidar dessa igreja. E ele, para que ele escreve? Para que aproveis as coisas excelentes e para que sejais sinceros. Ou seja, estou escrevendo essa carta para vocês com toda alegria, com todo gozo, porque vocês foram excelentes, e para que vocês aproveitem as coisas excelentes e para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Amém. Ou seja, a carta tinha por finalidade ratificar a sinceridade dos irmãos naquilo que estavam fazendo, comprometimento. Eu queria me deter muito nisso aqui, a necessidade de nos comprometermos com a palavra. Não apenas fazer um sermão bonito, não apenas fazer uma dissertação bonita sobre a palavra, não apenas ter a fama de bom pregador, mas, na verdade, de ter compromisso com a palavra, com sinceridade. Ele fala disso aqui, sinceridade, né? Sim, vamos lá. Versículo 9, bispo. Vamos nessa. Assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Um louvor para Deus. Sim. Cara, essa coisa de tornar Cristo atraente é uma das coisas que a gente precisa pensar, porque a gente há de convir, colocando a cabeça no lugar, que muitas pregações criam um Cristo muito desatraente, um Cristo não desejável. As regras normativas, né? E o medo e toda a pregação anti-evangelho tem tornado um Cristo muito desatraente, porque, caramba, esse fim de semana passado eu refletia sobre a grandeza dele, não é? A grandeza de Cristo, que não cabe dentro dos argumentos de um apologeta, que não cabe dentro do discurso, que não cabe dentro das teologias, aquele que está para além e muito além, aquele que especulá-lo é uma perda de tempo, porque ele é muito maior do que qualquer lente colocada sobre ele é capaz de enxergar, João. A grandeza de Cristo. Então, quando Paulo diz, cara, coloca a cabeça no lugar, né? Testa os sentimentos de vocês. Testar o sentimento, acho que é mais ou menos o que eu estava falando ainda há pouquinho. Cara, a gente tem que avaliar quais são nossas motivações. Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se eu não testar meus sentimentos, eu posso ser enganado pelo meu próprio coração. Lembra que a sentença bíblica diz que enganoso é o coração do homem? Enganoso não é só o que engana, o enganoso é o que engana e se engana. Não só engana os outros, mas engana a si mesmo. Nós temos um coração enganoso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, essa atividade de autoexame, essa coisa de colocar a cabeça no lugar e testar o sentimento, vai dar sentido
Porque eu posso estar mais desviado do caminho do que eu imagino. Pensando que estou de pé e já estou caído há muito tempo. Então, assim, como a minha distração está sempre voltada para os pecados de vitrine, então, se eu não cometo um pecado de vitrine, eu estou bem na fita. E pode não estar, porque não são só os pecados de vitrine que acusam que nós não estamos bem. Há pequenos detalhes, né? Há pequenos detalhes que, se eles não forem examinados, eles viram um câncer. Destrói a nossa vida, como vaidade, arrogância, presunção, orgulho, que não está lá nos pecados de vitrine. Todavia, destrói mais do que os pecados de vitrine, possivelmente. Eu costumo dizer que o pecado se manifesta mais quando não fazemos do que quando fazemos. Explica essa parábola, mestre. E quando é que não fazemos? Quando não fazemos a briga, quando não fazemos o adultério, quando não fazemos o roubo, quando não fazemos nada, então entendemos-nos como santo. Mas quando isso também não fazemos o bem, atender a necessidade do outro, sentir o outro como devíamos sentir para ter compaixão e misericórdia. Eu até fui muito além essa semana lá em casa conversando com meus filhos e dizendo: eu não posso crer que Jesus Cristo habite na vida de um ser humano que não tenha generosidade nenhuma. Eu não posso entender, eu não aceito. Isso é meu. Eu não aceito que alguém se proclame e diga que tem um Jesus Cristo na vida e não exista generosidade na vida daquele ser. Porque se a gente for buscar Jesus arriscou-se tantas vezes a ser apedrejado. Quando abraça um leproso ruído de lepra, que isso lhe custaria o quê? Uma separação por tanto tempo, um isolamento e talvez até um apedrejamento. E a misericórdia dele foi tão grande que ele abraça aquele homem para curá-lo da sua enfermidade da alma e do corpo. Jesus se põe diante dos legalistas, dos fariseus, quando trazem uma mulher que diante da lei era, na verdade, uma pecadora suscetível de ser apedrejada. E ele espera para dar o veredito dizendo: vá em paz. Ou seja, a generosidade de Cristo é tão profunda, é tão grande que ela alcança o outro muito mais do que a nós. Eu costumo dizer até como é que se manifesta. Quando o interesse do outro, que de fato é necessário, quando a necessidade do outro está acima do meu interesse. Ou seja, quando a necessidade do outro está acima do meu interesse. Não vai dizer isso que você ir para comprar um carro, a necessidade de alguém é de 50 mil reais, o carro só vale 40, não é isso não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que ele tem necessidade e eu posso suprir a necessidade dele, então eu preciso saber o interesse da necessidade dele para que o meu interesse seja na necessidade dele e não no meu interesse em ganhar dinheiro. Gente, é tão triste isso. É possível que eu tenha praticado isso no início da minha vida. Eu quero comprar alguma coisa, eu tenho tanto interesse em comprar alguma coisa de alguém, e esse alguém está tão apertado que me vende pela metade do preço. E eu aproveito e compro. Isso não é digno de cristianismo, de quem tem que é cristão. Não cabe. Eu digo, até confesso, é possível que lá no começo da minha vida eu tenha me aproveitado de situações como essa, mas eu quero aconselhar aos demais hoje que nos ouvem: por favor, não faça isso, o preço é caro. O resultado disso é muito caro. Você não se preocupa com a necessidade do outro, o interesse ou, na verdade, a sua real situação. Você prefere tirar proveito daquilo. Isso é falta de generosidade, isso é falta de Cristo na tua vida. É falta da presença dele. Cristo tem que se tornar atrativo na tua vida, na vida do outro. Ou da tua vida para a vida do outro. Sim. Quem passa tem que ver que ele está em ti. Tem que perceber. Ah, mas isso não acontece. Acontece sim. Se você viver a Cristo, acontece sim. As pessoas, de uma forma ou de outra, podem ver. O que os prisioneiros do cárcere de Filipos viram em Paulo e Silas? Que não correram para fora para sair, para fugirem. Eles não correram para fugir. O que eles viram? Viram Cristo. Não foi outra coisa, eles viram Cristo. Porque se não fosse Cristo, eles tinham fugido, cada um tinha procurado o seu caminho, escafedesse e nunca mais voltava ali.
Mas eles não fugiram ninguém. É tanto que está lá, Paulo disse para o carcereiro, e nenhum fugiu, está todo mundo aqui. Não precisa fazer essa loucura não, porque não fugiu ninguém, está todo mundo aqui. É Cristo, a presença de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, né? Uhum. A garantia de que as pessoas tenham esperança. Sim, sim, é verdade. João, o Evangelho, ele precisa ser vivido, ele precisa ser praticado, não teorizado. A teorização do Evangelho não é suficiente para gerar consistência na vida. Eu posso ser um especialista nas teorizações, mas se eu não for especialista na prática, é essa coisa aqui, né? Que vivam como alguém que ama uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia. É que a vida é praticada. Gente, é como encontrar a espiritualidade de alguém num ambiente de culto. A gente não encontra. Aquilo que a gente vê, muitas vezes, é puro simulacro, é pura aparência. A espiritualidade de uma pessoa é medida no chão, no dia a dia, nas experiências mais simples da vida. É aqui que a espiritualidade pode ser notada, pode ser reparada, pode ser entendida. É quando eu estou caminhando pelas ruas da minha cidade, nos balcões de negócios, né? É aqui. Eu tenho dito muito repetidamente, só para a gente deixar isso muito claro, que há balcões que são sagrados e púlpitos profanos. Uhum. Porque o evangelho que não vaza para o balcão, ele não é evangelho. Uhum. O evangelho que vive grudado só dentro dos púlpitos, na tribuna, gente, pelo amor de Deus, há tribunas profanas. Pode não ser o evangelho de Jesus Cristo, né? Pode, João, pode muitas vezes. Pô, a gente tem visto... É o evangelho da religião. Não querendo estabelecer um julgamento temerário, cara, mas é nítido. A gente vê com nitidez. Não é nenhum julgamento, é uma constatação, entende? De que há tanta profanação. E se está em cima de um púlpito, é sagrado. Eu fui pregar numa igreja uma vez, cara, que para subir a escadinha do púlpito tinha que tirar o sapato, João. Tinha que tirar o sapato porque o lugar do púlpito era um lugar sagrado. E não era sagrado. E não era sagrado. Cara, tire a sandália do teu pé no lugar em que você estiver e você estará no lugar santo. Porque lugar santo, né? Terra Santa, eu repito muitas vezes, né? Terra Santa, quando Moisés lá em cima da montanha tem aquele encontro com a sarça que ardia, que ele ouve da sarça: tira a sandália do teu pé porque o terreno que tu estás é terra santa. Não estava em Jerusalém, não, estava em cima da montanha. Quando Josué vai lá para a beira de Jericó para pelejar contra Jericó, que aquele homem aparece na porta da cidade com a espada desembainhada, o homem diz para ele: tira a sandália do teu pé porque o lugar em que tu estás é terra santa. Também não estava em Jerusalém, estava na beira de Jericó, a chapa esquentando no meio da guerra. É aqui que eu criei o aforismo, né? Se você encontrar o seu altar no meio da sua guerra, a sua vitória vai estar garantida, né? Então, assim, lugar santo é todo lugar que eu piso com essa nudez da minha alma, com transparência total, onde até as minhas vulnerabilidades aparecem. Ali é que é terreno santo, né? Então, eu subo no púlpito porque o lugar ali é terra santa, e pode não ser nada de terra santa, pode ser só um simulacro, né, bispo? Sim. Vulnerabilidades expostas, né? Sim, uma nudez sem medo, sem culpa, sem
Entende? É aquela nudez do capítulo 2 de Gênesis, né? Aqui é isso que o apóstolo Paulo fala, vivas, testem os seus sentimentos, para que haja amor sincero, aí ele coloca aqui, e consciente. Não haja sentimentalismo barato, fora o sentimentalismo barato, né? Cara, tem gente que chora feito um ator de novela, né, João? Tem gente que chora, tá crente que está quebrantado, não está nada, aquilo ali é simulação, não tem nada a ver com espiritualidade, né? Pode até ser remorso também. Gente, é mais real, o Evangelho é mais real, o Evangelho não é uma fantasia. A gente precisa se colocar nesse lugar sagrado, nesse lugar santo, com nossos pés descalços, com todas as nossas vulnerabilidades expostas, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Amém. A Ele seja a glória. Vamos ali tomar mais um cafezinho e a gente volta já. Olá, gente, de volta aqui. Nessas linhas tão profundas, estamos sendo guiados por um texto rico de conhecimento, de entendimento, de revelação, do procedimento da nossa experiência cristã, da nossa experiência com Cristo. E lendo o texto aos Filipenses, no capítulo 1, nós já estamos aqui no versículo 13 da nossa leitura, e eu queria pedir a Lloyd que fizesse o procedimento da leitura, a gente ir comentando aí ao longo do caminho, né? Amém. Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. Vamos parar aqui um instantinho só. Meu Deus do céu, olha a releitura que Paulo faz, João. É o que a gente estava falando, né? Cara, não é sobre pneu furado. Não é sobre pneu furado. Não é sobre a falta de combustível, né, João? Há uma história muito maior no entorno. Há uma história muito mais amplificada e a gente precisa estar atento. A gente diz que Deus é soberano, que a gente está nas mãos de Deus, e quando Ele começa a protagonizar a nossa história, a gente pula fora dizendo que, opa, deixa eu sair disso aqui. Não, a nossa vida continua segurando as mãos de Deus. O versículo 12, ele diz assim, na versão que eu tenho, irmão: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aí eu vou voltar de novo ao livro de Atos, que eu não posso entrar nessa carta sem lembrar o livro de Atos. Frio, fome, tudo. Depois de 3 dias de Araquilão e essa coisa toda, né? Ou vários dias. Aí uma serpente pega e morde Paulo. Pronto, está condenado, vai morrer. O Evangelho chega bem ali, né? Uma serpente trazendo o Evangelho a lume, gente. Uma serpente pregando o Evangelho, ou seja, via uma serpente. É que Paulo, isso está dizendo, não é o pneu furado, não é a falta de combustível. É uma serpente trazendo, manifestando, ou fazendo... É lá em Filipos, é o demônio manifestando o Evangelho da forma, não que ele queria, mas da forma real. Sim. E ele diz: eu queria que vocês soubessem, as coisas que vêm me acontecendo ao longo da vida enriqueceram o Evangelho. Aquela serpente que me picou não era nada mais, nada menos do que para chamar a atenção do governador da ilha, para que sustentasse a gente, para que tratasse todo mundo com brandura, para que não matasse todo mundo, expulsasse dali. Ou seja, as coisas que me aconteceram. Eu não vou dizer que você sai caçando coisas por aí, como aquele hindu. Lembra daquele hindu que morreu picado de naja?
Sim. Há uns 10 anos atrás aí, porque se beber alguma coisa mortífera, se pegarem serpente, ela não lhe fará dano, aí, quer dizer, baseado naquela jactância, ele leva a mão e a naja morde e ele morre. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de coisas que Deus projeta ao longo do caminho. Coisas que estão ao longo do caminho, que foram projetados, obstáculos que foram colocados por Deus, para que ele se manifestasse, ou para que ele fosse manifesto através daquela situação. Sim. Interessante, João, que essa situação, assim, aparentemente trágica, que é a prisão dele, vai despertar a curiosidade, né? Atiçar a curiosidade das pessoas. Deixa eu ir lá ver, né? A guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? Era realmente os que serviam, era a elite da guarda romana. De como é que Paulo podia alcançar a elite da guarda romana? Será que Paulo tinha cartaz? Será que Paulo tinha cacife para fazer uma reunião, para se não fosse preso, para pregar para a guarda? Ele conseguiria isso? Será que o César ia fazer uma reunião de oração e chamar Paulo para pregar? O Nero que foi quem... Sim, era um César, né? Era um César, exatamente. Fazer Paulo, antes que tu... se tu provar que o teu Cristo é isso, eu vou te libertar. Como é que isso aconteceu? Exatamente pela prisão de Paulo, a guarda pretoriana toma conhecimento de Cristo. Sim. E aí envolve todo mundo. Aqueles que estavam por ali à margem do cristianismo resolveram tocar o negócio para frente. Né? Que João, coisa linda. A gente está sempre querendo saber, Lloyd, que segredo é esse que esse cara traz, que mesmo passando pelo que ele passa, ele não está abatido, ele não está deprimido, ele não está azucrinado. Que segredo é esse, né? Está bem aqui. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulha. Olha qual é a vida. Produtiva em frutos da alma, tornando Cristo cada dia atraente. Por isso que essa guarda e esses demais foram atiçados por uma curiosidade. Eu posso até imaginar a guarda trocando de escala. Hoje é eu. Não, sou eu. Quer trocar comigo a escala? Não, tu já foi, deixa eu ir agora. Atiçando a curiosidade, querendo estar mais perto desse homem, né? Por causa desse evangelho que esse homem vivia. E era atraente aos olhos desses homens. Né? Por causa do Cristo que Paulo exarava, né? Que esse Paulo carregava, né? O Cristo que Paulo carregava. É curioso você dizer que o guarda querendo trocar de turno com o outro, porque queria saber mais, né? Quero saber mais. Tu já foste? Não, sou eu. Só fui uma vez. Não, deixa eu de novo. Tu não quer vender teu plantão? É o que acontece, né? Quer comprar o meu plantão? Isso é. Quer vender? Eu tiro teu plantão de graça, só me deixa lá. Ser atiçado, é isso que nós precisamos, né, bispo? Ser atiçado pelo exemplo do outro, né? Pela vida, pelo Cristo que há no outro, pelo Cristo que há em mim, meus filhos, meus amigos, poderem ser atiçados a querer estar mais, ter esse Cristo também na vida deles, né? Há uma outra coisa que linda em cima disso. Querer estar perto de quem vive com Cristo. Quem vive com Cristo. Querer estar perto. Boa. A gente pega um Paulo da vida. Antigamente eu pegava o Paulo e via aquele cara meio que asqueroso, assim, meio que autoritário, essa coisa toda. E bem aqui eu estou entendendo que a guarda pretoriana estava querendo estar perto dele para ouvir a respeito de Cristo, cara. Sim. Coisa linda. João, quem sai de uma nuvem escura, com o rosto brilhando, com um sorriso nos lábios, todo mundo quer ouvir. Foi isso que Deus disse para Moisés, quando ele diz, olha, eu falarei contigo no meio das nuvens escuras, contarei meus segredos para você. E quando Moisés desce, sim, ainda na subida, ele diz, quando você descer de lá, as pessoas vão parar para te ouvir. Tua palavra será uma lei. Moisés, quando desce da montanha, ele tem umas coisas que vão acontecer com ele. Ele não só se encontra com Deus, mas ele se encontra com ele mesmo. Ele começa a conhecer a resistência que ele tem às nuvens escuras. Ele passa a confiar mais nele. Ele passa a entender quem ele está se tornando em Deus.
Então, as nuvens escuras não acabaram com Moisés. Pelo contrário, deram a ele legitimidade. Amém. Então, Paulo está ali na cadeia com legitimidade do Evangelho. Por isso, os guardas estão querendo estar ali perto dele, né? Por isso está toda essa coisa que instiga o conhecimento do Evangelho. Porque não é um homem que está contando uma aventura, ele traz nele a experiência do Evangelho que transforma de verdade, que arranca a gente de uma forma de condicionamento que o mundo nos impõe. Então eles querem saber o que está acontecendo. Esse cara está preso e está aí com a liberdade que está, falando de coisas empolgantes, como se a vida não fosse acabar para ele. Ele sabe da data né, da decapitação dele e ele continua aí, né, vivendo, sorrindo, anunciando. Eu quero saber qual é o segredo. Normalmente as pessoas querem saber o segredo do nosso sorriso, né? Vamos lá, vamos continuar aí? Aqui houve até um avivamento, bispo, quando ele diz assim que a fé foi avivada, né? Uhum. A fé foi avivada. Vamos lá, versículo 15. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora que estou preso, acharam que teria seu lugar ao sol. Mas os outros fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Outros, agora que estou fora da circulação, são apenas aproveitadores, desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Ponto. Olha aí. Exatamente assim. Uau, né? Lorde, essa não é uma competição que Paulo está enfrentando naquela época, que nos torna imunes também de estarmos vivendo na nossa época situações muito semelhantes. Eu já vi gente torcendo para a derrota de uma outra pessoa a fim de garimpar o aparente fracasso do outro. Isso é asqueroso, é nojento, mas é o que acontece. Pregadores que pregam por inveja. Pregadores que sustentam seu ministério com a queda dos outros. E torcem para que os outros se machuquem, a fim de que eles, como garimpeiros, né, desse substrato, eles possam ganhar alguma coisa com isso. É asqueroso, é nojento, né, um homem ou uma mulher que se posturam dessa forma. A gente não pode objetivar sucesso a partir do fracasso de ninguém. Isso não é sucesso. Isso é atitude de aproveitamento. São aproveitadores da fé. Quanto a nós, tenhamos compaixão e não buscarmos oportunismos naquilo que... Olha o que ele está dizendo. Alguns estão alegres aí, como se eu estivesse competindo, tão alegre porque eu estou preso. Porque eu estou preso. Como se eles fossem lograr êxito a partir do meu fracasso, né? E ele fala de um grupo que faz o quê? O outro grupo, ele diz aqui, o outro ele é motivado por puro amor, sabendo que eu estou aqui preso, defendendo a mensagem, o que eles fazem, e querendo ajudar, eles se colocam lá na falta, né? Aqui ele fala desse grupo que supre, que enquanto ele está preso, tem um grupo também fortalecido e dizendo, nós vamos suprir a ausência de Paulo, vamos suprir. Isso é importante, encontrar também pessoas que possam suprir, né, a nossa ausência, a necessidade que tem naquele momento, né, Brice? Sim, sim, sim. Caramba, eu vejo isso aqui espelhado muito em muitas das relações constituídas na nossa época, né? Gente, não se alegra. Não se alegre quando alguém cai, alguém se machuca, alguém se vê em apuros. Isso não é uma boa prática para nós. Não é uma boa prática que possa se equiparar ao Evangelho. Isso é anti-Evangelho. Isso é competição barata, de gente fracassada que tenta se alimentar, né, como abutres, né, João? Abutres. É mesmo. Naquele dia,
ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, e nós pregamos em tuas ruas, e nós curávamos em teu nome, e nós tínhamos uma grande igreja, e nós fazíamos um movimento evangélico daquele tamanho, e eu não conheço vocês. É disso que Paulo está falando, é dessa gente, que lamentavelmente está acontecendo e vai ainda acontecer, porque ele diz, naquele dia, ainda para frente. É lamentável, mas é verdade. É triste a gente saber, eu te acompanhei muito isso ao longo da vida, próximo a determinadas convenções ou sessões convencionais, o obreiro que queria trocar de campo maquiava o melhor relatório possível da igreja em que estava, porque ele queria deixá-la, mas queria deixar com uma boa imagem para que o outro, o seu sucessor, tivesse uma boa imagem de que o que estava ali era real. Não, eu vi isso acontecer, foi muito. É triste, mas é verdade. E hoje continua acontecendo. E como continua acontecendo? Há muitos abutres por aí, aproveitando os restos mortais de determinadas igrejas que fracassaram, que caíram, que o seu... Recentemente aconteceu aqui muito perto da gente, várias situações dessa. Eu não sei se alguém foi lá e dizer, meu irmão, você quer uma ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Não, juntou os restos mortais e fabricou a sua. Isso aí em nossa cidade, e faz tão pouco tempo isso, juntou os restos mortais que caíram, os escombros que caíram daquela para fabricar a sua igreja. Paulo está falando disso aqui, tem uns pregando por inveja, outros por contenda, outros por ganância, né? Porque para mim o pior delas é a ganância. Quando prega por inveja, você quer imitar a Paulo. Quando você prega por contenda, você quer desfazer de Paulo. Mas quando você prega por ganância, você está mostrando a sua avidez pretensiosa. A sua avidez pretensiosa para querer aquilo. A troca de que, não sei. E muitos de nós sabemos a troca de que. É lamentável. Deus nos dê a graça, e a gente tem dito isso sempre na tribuna, Deus nos dê a graça de que a inveja, o orgulho, a vaidade e a ganância nunca encontrem abrigo nos nossos corações, para que a gente cuide da parte da igreja de Deus que está sob os nossos cuidados, com determinação, mas como disse Paulo lá no começo deste capítulo, comprometidos com a verdade, comprometidos com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e não comprometidos com o carro que queremos trocar até no final do ano, não comprometidos com a casa, o apartamento que queremos ter até no final do ano, não comprometidos com a viagem que precisamos fazer para Israel, e a igreja tem que suprir essa nossa viagem. Não, que tenhamos o compromisso, como Paulo disse, comprometidos com o Cristo. São causas muito miúdas, né, João? Que não merecem o comprometimento da nossa vida. Às vezes as pessoas estão empenhando a sua vida por coisas tão pequenas, sem sentido nenhum, mas estão entregando os melhores dos seus dias, o melhor da sua energia. E quando chega a hora de se entregar alguma coisa a algo que tenha de verdade relevância, já não tem mais nada para entregar. Entregou tudo a situações que não tinham essa importância toda, mas eu já estou tão cansado, eu já estou tão enfadado, há tanto peso, que eu não consigo mais fazer nada. Então, assim, é lutar o bom combate, né, cara? Escolher os combates que você vai lutar. É isso, tem gente que está, assim, se lançando em combates que não valem a pena, em lutas que não são suas, e ainda que não sejam minhas, também não valem a pena. Eu estou pronto para lutar até uma luta que não é minha, mas que vale a pena, que tenha sentido de verdade para a vida, né? Agora, abraçar causas que não valem a pena não é combater o bom combate, é combater qualquer combate. E tem gente que acaba adotando isso como uma espécie de estilo de vida, de um combatente, né, que dá socos ao vento, que não acrescenta nada, só vive com a mente cansada e tudo que aprende a se defender de todo mundo o tempo inteiro, ainda que não tenha ninguém atacando, mas aprende a se defender. É aqui que nascem os cínicos, os absurdos, quando a gente está invadido de combates que não valem a pena.
A igreja se meteu em muitos combates, né? Combates políticos que não valiam a pena, não eram bons combates. Aí a igreja virou miliciana. Se comprometendo com movimentos que não valem a pena, né? Sim, exatamente. Exatamente. Gente, vamos avançando aqui, né? E Paulo, ele lança nesse versículo 18 Sim. Uma pergunta. Então, como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, más ou indiferentes. Sim. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então, eu apenas os incentivo. Vou continuar com esta celebração, porque sei como vai terminar. Por meio das orações fervorosas e da resposta generosa do Espírito de Jesus Cristo. Tudo o que Ele quer fazer em mim e por meu intermédio será feito. Mal posso esperar para prosseguir meu caminho. Não penso que algo vá me perturbar, nem um pouco. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo comigo nesta cadeia colabora para que fazer Cristo mais conhecido. Não importa que eu viva ou morra, eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo, sou mensageiro de Cristo. Morto, sou seu prêmio. É a vida ou mais vida ainda. Não há como eu perder. Meu Deus do céu, que loucura, né? Não há como Gente, perder. a briga, João, por um púlpito no meio do culto, às vezes é muito grande, uma disputa, uma concorrência, né? E Paulo está dizendo que a cadeia é um púlpito vivo, né? Gente, vai pregar no trem, vai... Vezes eu vejo alguém dizendo aí algumas coisas com muito sentido, que muitos ateus são maiores difusores do evangelho que muitos pastores. Quando o ateu afirma que não crê em Deus, ele está aguçando no outro a necessidade de buscar e conhecer quem é Deus. Quando o ateu diz as suas razões por que ele não crê em Deus, normalmente ele está jogando no outro a avidez de buscar e conhecer a Deus. E ele fazendo isso, ele está pregando o evangelho, aproximando a pessoa de Deus. Ele diz, há muitos pastores ou há muitos ateus que são muito mais pregadores do evangelho do que uma porção de pastores. Sim, verdade, João. Aqui Paulo traz uma lição, né? Em Pelo meio a amor tudo de isso, Deus. como é que eu devo reagir Pelo no amor meio de desses Deus. competidores, desses abutres? Aham. Aí ele diz o quê? Eu decidi não me preocupar com isso, né? Deixa eles fazerem. Falar de Cristo. Sim, Eu sim. incentivo. Portanto, que Cristo seja anunciado. Seja né? anunciado. Não importa que eu viva ou morra. Eles me deram... Um púlpito. não me fizeram calar, me deram foi um púlpito. É que a gente falou ainda agora há pouco. Tem tribuna mais importante do que essa do que pregar para a guarda pretoriana? É verdade, João. Gente, eu que fui da segurança, eu sei o que é viver no meio daquilo, gente. É você sendo preparado para ser inimigo do teu, basicamente inimigo daquele que não cumpre a lei. Para ser inimigo do que não cumpre a lei. Deus me deu a graça de não viver essa loucura. Mas normalmente é assim que você é incentivado. A ser inimigo daquele que não cumpre a lei. E não é isso. Nós somos os agentes responsáveis por trazê-los às barras da lei, mas não como inimigo, mas como agentes da lei. Então, pregar a guarda pretoriana, aquele povo tinha dificuldades tremendas, só um Paulo da vida com o seu jeito de lidar com eles. Quantos batalhões queriam estar com Paulo acampado na floresta para ouvi-lo, né? Sim, é verdade. Lindo isso, né? Coisa linda. linda. Transformar lugares hostis em púlpitos, eu acho que deveria ser nossa tarefa também, né? Observar, porque aqui e ali está dando um púlpito, né? Aqui e ali está dando uma oportunidade para pregar. E é sobre isso, e exatamente sobre isso, que a gente está aprendendo com Paulo. Cada vez que eu leio um texto como esse, né, porque alguns outros se assemelham a este também, isso me enche de esperança
para que esse espírito de briga e de guerra não me habitem. É muito ruim a gente guerrear com pessoas que, mesmo que não pensem teologicamente como nós, não precisam ser nossos inimigos. Gente que compreende, né, a vida de uma outra forma, né? Gente que existe de uma forma diferente da nossa, não precisa ser nosso inimigo, né? Na verdade, eles nos dão púlpitos, eles nos dão oportunidades, né? Eles geram condições para que o Evangelho seja ensinado, praticado, né? Eu achei essa expressão fantástica, já marquei aqui, sublinhei, né? Coloquei em negrito, em verdito, porque, cara, isso aqui é demais para a minha cabeça, né? Me ajuda muito. Eu que vivo procurando ressignificar as experiências da minha vida, né? Dar outro sentido. Eu vinha dirigindo para cá e estava pensando, né? Eu gosto de pensar, e eu pensava numa frase, né, de Rubem Alves: pensamentos que não caminham adoecem. Então, é preciso dar seguimento aos nossos pensamentos para eles não adoecerem. Por falar nisso, a gente precisa tomar um cafezinho, que ninguém é de ferro, né? A gente ali volta já já. Muito bem, gente. Hoje, dia 29 de junho, estamos terminando o primeiro semestre do ano, caminhando com alegria, observando cada texto que a gente tem lido como uma fonte de alimento sólido para a alma da gente, né, João? Quero aproveitar para lembrar que o nosso próximo domingo é o nosso culto eucarístico. E queremos contar com vocês aqui, com a gente, para celebrarmos em grande estilo a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, o próximo domingo é o nosso culto eucarístico. Você é convidado para estar com a gente. Traga a sua família, traga os seus, convide seus vizinhos e venha participar dessa grande festa conosco. Culto eucarístico, primeiro domingo do mês de julho. Beleza? Queremos contar com vocês. Muito bem. Então, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso entendimento, solidificando o nosso juízo, nós temos assuntos aqui que nos robustecem, né? Que dá solidez à nossa fé, que faz a gente entender que é possível viver como uma nova criatura. Amém. Que o Evangelho não é um peso para nós, que o Evangelho não é uma cultura impossível ou muito difícil de se viver. Honestamente, eu diria que o Evangelho é a cultura mais simples e mais fácil de se viver, porque na nova criatura em que nós nos tornamos, não há outra maneira de se viver, é a única que nós encontramos. Porque viver esse Evangelho se vive no palácio ou na cadeia. Sim. Entende o que o Paulo está dizendo aqui para a gente? Sim. Eu estou na cadeia e com a maior liberdade pregando para todo mundo. Ou seja, esse Evangelho é tão leve de ser vivido que ele pode ser vivido dentro do xadrez e pode ser vivido no palácio, no governo. Eu posso ser um governante, eu ser um presidiário, mas eu posso viver o Evangelho com toda a liberdade e com toda a alegria da minha vida. Então o Evangelho é fácil de viver, o Evangelho não é um tormento para ninguém. Como disse o bispo Renato, eu costumo sempre repetir essa frase: difícil é querer viver o Evangelho pautado nos teus princípios humanos decadentes da tua própria vida. Querer trazer o Evangelho para se coadunar com os teus feitos indesejáveis, desagradáveis. Isso aí é impossível, você vai se atropelar. Você vai se atropelar. Querer viver a vida de cristão com os teus conceitos humanos, com o teu sentimento humano, com o teu domínio, com a tua raiva, com tudo aquilo que é teu, e você querer coadunar o Evangelho, você querer trazer o Evangelho para conformar com essa tua vida, lamentavelmente não vai dar certo, você vai se atropelar. Sim. Vai morrer e ainda vai parar longe. É verdade. Vamos lá, estamos lá no verso 22, né, Luiz? 22. Enquanto existo neste corpo, tenho uma boa obra a fazer. Se eu pudesse escolher agora, estaria numa situação complicada. Uma escolha difícil.
O desejo de partir e estar com Cristo é muito forte. Há dias em que não consigo pensar em nada melhor. Mas, às vezes, por causa do que vocês estão enfrentando, me convenço de que é melhor continuar por aqui. Então, faço planos de estar aqui mais um pouco na companhia de vocês, observando seu crescimento e sua alegria nesta vida de confiança em Deus. Preparem-se para um grande encontro quando eu for visitá-los outra vez. Vamos louvar a Cristo e desfrutar a companhia uns dos outros. Enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Não permitam que nada na conduta de vocês a desabone. Esteja eu presente ou não, a conduta de vocês deve ser a mesma, estando eu aí como testemunha ocular ou só ouvindo de longe. Permaneçam unidos com uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês. E tudo por causa de Deus. Nesta nossa vida, a confiança em Cristo não é a única coisa que temos. Há também o sofrimento por Ele, que é um dom, tanto quanto a confiança. Vocês estão envolvidos na mesma luta que me viram enfrentar. E agora estão recebendo, nesta carta, informações detalhadas e atualizadas. Muito bem, meu pai. Detalhadas e atualizadas. Sim. É interessante quando Paulo fala sobre pensar em estar com Cristo, não como um escapismo dos problemas que se está enfrentando, mas como o desejo inenarrável de querer estar com Ele. Não por medo de enfrentamento, não porque acovardadamente eu estou fugindo do sofrimento, mas porque Cristo me atrai, porque Cristo me chama para Ele, porque a presença dEle é desejável. Amém. Então, eu olho, me lembro de algumas musiquinhas de antigamente, né, que falavam sobre a volta de Jesus, e na cidade onde eu morava tinha um cara que ele fez sucesso com 2 discos, né, 2 long plays. O primeiro dele, o primeiro desses 2, ele faturou uma grana, né? Que ele falava, ele estava passando momentos difíceis, né? Vem logo Jesus. Jesus, volta logo, vem buscar a tua igreja, Jesus, né? Vem, aqui a coisa está difícil. E acho que muita gente se identificou com essa música e ele vendeu horrores. Aí se inspirou para gravar o segundo. Que bom no seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Lembram? É isso. No segundo LP, ele já estava melhor financeiramente. E ele lançou uma outra música, né? Espere um pouco mais, espere um pouco mais. Era o tema da música, né? Um volta logo que eu estou no sufoco, no outro espera um pouco mais que eu estou bem de vida, né? Então, assim, não pode ser essa nossa condição, né, que esteja desejando estar com Cristo, que seja a falta que Ele nos faz. A beleza dessa narração de Paulo é quando ele diz: eu prefiro estar com Cristo, mas se a minha permanência aqui na terra é para proveito vosso, eu prefiro ficar com vocês mais um tempo. Gente, o que a gente vem falando desde cedo aqui é exatamente esse sentimento pelo outro, esse desejo de contribuir com o outro, de participar com o outro, essa generosidade que ela é cristã, essa generosidade que só pode vir de Cristo. Ele diz, se fosse para mim ir, eu preferia estar com Cristo. Mas se a minha permanência aqui nessa terra, que depois da carta não foi tanto tempo, foram apenas 3 anos, no máximo 5 anos,
conforme relatam os escritores, foram no máximo 5 anos depois que Paulo escreve essa carta, ele recebe a sua execução. Então, mas ele continua dizendo, se eu puder, ou se a minha permanência nessa terra redundar em benefício a vocês, tirar algumas dúvidas de vocês, resolver problemas ou dirimir dúvidas que vocês estão tendo dificuldade de resolver, questões que a minha presença se envolva para resolver, eu ainda decido ficar aqui mais um pouco. Eu prefiro ficar mais um pouco aqui para ajudar vocês. Gente, vocês já pensaram no peso disso? Alguém que decide atrasar a sua viagem para ajudar aqueles que precisam. Eu tenho até alguma coisa para fazer na minha casa, mas eu sinto que tu estás necessitando da minha ajuda aqui, eu vou ficar contigo. Isso só pode ser num coração que tem Jesus Cristo, não dá para ser numa vida de homem comum. E eu escrevi há poucos dias sobre uma pessoa que eu conheci, sobre a sua generosidade, dizendo que ela veio da sua terra, trazendo na sua bagagem um artigo ou um item chamado generosidade. E ela não era religiosa, não era evangélica, não era crente, não era católica. Mas o coração daquela mulher tinha tanta generosidade que ela não podia ver um estrangeiro perambulando, que ela levava para sua casa para dar comida, para hospedar, enquanto ele procurava o tino da vida dele. E eu fico perguntando, quem é que é crente? É quem faz isso ou quem ignora a presença desse estrangeiro? E aí quando Jesus diz, eu tive estrangeiro e você não me hospedou. Eu tive fome, você não me deu de comer. Quem era crente nesse povoado? Era essa mulher que não professava uma fé religiosa ou era aqueles que reuniam-se na igreja cotidianamente e não praticavam tais atitudes? João, ser estrangeiro numa terra alheia é uma situação extremamente desconfortável, né? Porque você não lida bem com a cultura, não lida bem com a língua, e a gente se sente perdido. Eu já me senti perdido algumas vezes em viagens para países que eu não tinha domínio da língua, não conhecia muito bem o movimento da cultura. Eu me senti tão perdido, necessitando que alguém até segurasse a minha mão. É aí que vem o dom da hospitalidade. Deus sempre envia alguém nessa altura para dar a hospitalidade que você precisa. Daí porque Paulo recomenda a Tito, os pastores que tu colocares na ilha de Creta, que tenham qualidade de serem hospitaleiros, hospedeiros, que tenham, não é só para levar para dormir na sua casa, mas na verdade é que deem atenção. E ele não diz que hospedem os cristãos. Não é que ele não fala de hospitalidade aos cristãos, ao ser humano. Sim. Para mim isso é qualidade sine qua non na vida de alguém que quer seguir o evangelho, que quer ser profissional do evangelho. Uma das qualidades sine qua non para mim na vida desse cidadão é ter o sentimento de hospitalidade. Sim. E foi esse sentimento que ele encontrou em Lídia, né? Lídia, aquela mulher que, né, na beira do rio, ela disse, olha, eu tenho a minha casa. Você quiser, pode se hospedar, pode ficar lá. Né? E ele foi para a casa dessa mulher, da Lídia. Né? Então, é esse coração aberto, né, para o próximo. Hospedar o próximo, seja debaixo de uma tenda, de uma casa, ou trazer essa hospitalidade no coração, né, pastor? Essa hospitalidade, a genuína é aquela que primeiro vem no coração e depois vem de fato, né? De fato. Porque muitas vezes a gente hospeda, a pessoa hospeda numa casa, no outro dia aí, quando é que você vai embora? Quando você vai embora, já chegou o dia, mais 15 dias, oh meu Deus! Né? Então, a hospitalidade, antes mesmo de ser debaixo de um teto, ela já tem que ser no coração. Como a Lídia disse, se você acha bem que o meu coração está aberto para o que você está implantando aqui, vá para a minha casa. Sim. E olha que essa não é a única vez que Paulo fala de Lídia, né? A generosidade de Lídia é tão transbordante que Paulo repetidas vezes fala da vida dela. Por conta desse sentimento generoso. Estou falando, escrevi uma crônica de várias páginas, eu estou editando um livro com minhas memórias, trazendo pessoas da minha região, da minha infância, que eu lembro, e essa criatura eu trouxe como uma senhora, quebradeira de coco, analfabeta, entendeu? Mãe de 9 filhos, numa casa só de um quarto.
mas tinha um dom de generosidade, de hospitalidade tão grande. E eu cito vários estrangeiros mesmo, estrangeiros. Era muito comum na região que a gente vivia, pessoas passantes ficavam por ali perambulando, sem saber para onde iam, ficavam por ali, passavam tempos, até às vezes constituíam famílias. E essa senhora tinha essa hospitalidade, esse dom de hospitalidade. É exatamente o que eu pergunto. Quem é que era crente na história? Oh, meu Deus. Sim, essa coisa de ser crente e não guardar valores como esse, né, contradita muito a nossa experiência cristã, né, João? Andar dessa maneira. Vamos lá, Lloyd. Ok. Capítulo 2. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, percebeu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a glória e honra de Deus Pai. Nos primeiros versículos desse capítulo, Paulo coloca aqui várias conjunções condicionais. Se. Ou seja, ele tem certeza de que eles, na verdade, tinham consciência daquilo que ele estava questionando. Mas ele está reforçando, dizendo, se é que vocês conheceram a Cristo, que Cristo fez alguma coisa na vida de vocês, completai o meu gozo, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, e não façais isso por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e a cada um considere os outros superiores a si. Eu quero dar uma paradinha bem aqui para ver uma coisa. Quantas vezes nós buscamos evangelizar o governador do estado para amanhã nos gloriarmos de que ele foi ganho por meu intermédio? Quantas vezes eu tento me aproximar daquele famoso para que eu transmita o evangelho para ele e diga que eu tive a oportunidade de conduzi-lo a Cristo? Ele diz, não faça por vanglória. E quantas vezes eu faço aquele mais humilde, aquele necessitado, para depois eu me vangloriar de ter feito por ele, humilhando-o na sua condição. E quando Paulo diz assim, não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si, não quer dizer que você vai se considerar humilhado, não quer dizer que você deve se considerar um João Ninguém, e qualquer um está acima de você, mas é que você não se considere superior aos outros, mesmo a necessidade do outro, hoje pode ser a sua amanhã. E por falar em necessidade, eu cresci na minha vida entendendo que necessidade
era, na verdade, miséria, era penúria. Quando Jesus diz assim, só me engano, é o Tiago que diz assim, atendendo os outros nas suas necessidades. E eu entendi que necessidade fosse a penúria. Um dia eu estava viajando na estrada Bacabal, Conceição do Lagoaçu, em pleno inverno. Eu levava comida no carro, eu levava recurso, eu levava a minha esposa, eu levava amigos. Nós fomos atender suprimento lá para a enchente que deu lá com o pessoal. E a certo ponto a caminhonete começa a deslizar e já era ficando noite e eu disse à minha esposa, isso aqui é necessidade. Se nós pregarmos aqui, nós vamos ter necessidade de alguém que nos tire. Não nos está faltando comida, não nos está faltando água, não nos está faltando nada. Mas se nós pregarmos aqui, a necessidade vai bater em nós. É aquilo que eu estou dizendo. A necessidade do outro hoje. Não se orgulhe em ter cumprido, em ter suportado a necessidade do outro hoje, porque a necessidade dele hoje pode ser a sua amanhã. Sim. E orgulhar-se disso, amanhã você pode ter a mesma sina que aconteceu com o outro. João, não dá para a gente se arrogar de coisa alguma na vida, né? A gente precisa viver uma vida mais simples, sem nos estribarmos de qualquer coisa. Porque ajudar o outro é um privilégio que não deve gerar orgulho, senão deixa de ser privilégio para ser um negócio, né? Uma negociação, onde meu ego está no comércio recebendo benefícios dessa troca, né? Então, é por isso que o fator da honra, ele não está visando lucros e vantagens, mas reconhecimento, reconhecimento e reconhecimento. A gente vive num país de mercado onde todo favor gera dívida. Todo favor vai gerar uma dívida. Mas isso é um erro ético. O favor não gera dívida. Pensemos no favor de Deus. Qual é o endividamento que a gente tem diante do favor de Deus? Infelizmente, a gente se sente endividado porque nos colocaram isso sobre os ombros. Nos sentimos endividados. Eu sou devedor a Deus. Ninguém deve nada, né, João? Ele fez porque ele quis fazer. Agora o que nós temos é a liberdade de louvá-lo, de agradecê-lo, mas não por uma necessidade de um favor, mas pela sua graça infinita. Ao agradecermos a Deus, ao louvarmos, ao bendizê-lo, ao fazer qualquer coisa em relação a Ele, o façamos pelo que Ele é, e não pela favor ou pela miséria que somos, o miserável que somos, né? Sim, sim. Cara, assim, a gente devia se sentir privilegiado porque Deus está nos usando para socorrer alguém. Né? É um privilégio. Deus coloca recursos em nós para que Ele não termine em nós, para que a gente seja um meio para alcançar um fim. Muitas vezes os recursos que nós temos, João, e eu aprendi bem isso contigo, os recursos que nós recebemos, eles não têm por finalidade atender a nossa exclusiva necessidade. É que para chegar em alguém, Deus decide passar por nós. Deus decide passar por nós. É possível que você esteja prosperando hoje, não por você, mas por outro, para que chegue ao outro o recurso vindo por meio de você. Então, para isso, eu preciso ter uma consciência muito clara de que Deus está investindo em mim. Porque somos canais. Somos canais, sim, sim. É aquilo que costumamos dizer. O evangelho não é um benefício a ti, mas para que tu te tornes um benefício ao outro, né? Sim. O evangelho não é exclusividade de um benefício a ti, mas para que te torne benefício ao outro. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo era aquele louco, aquele religioso desvairado. De repente, Paulo é alcançado pelo evangelho para se tornar o quê? Um salvo, e aí ele voltou para ser embaixador de Roma na Grécia? Não. Ele foi para os confins. Né? Ele foi para o naufrágio, ele foi para onde tinha as feras, ele foi para os lugares mais difíceis, porque o evangelho que habitou a vida de Paulo o tornou benéfico aos outros. E aqui no que ele fala, nos últimos versículos do capítulo 1 que lemos,
se a minha vida aqui na Terra, a minha continuidade de vida aqui na Terra consiste em assistir vocês, em ajudar vocês, que eu continue vivendo. Muito bem, que eu viva, né? Que eu viva. Que eu encontre nisso razão. Agora, se não, morrer é lucro, né? Porque eu quero estar com Cristo. Me lembro uma música que meu avô cantava, né? Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Gente, que nesse momento de insegurança política no planeta todo, que o Espírito de Deus gere em nós uma unidade de fé para orarmos pelo mundo, orarmos por esse panorama assustador, né? E no livro, se eu te cortando, que no livro dos julgamentos contra as nações, que nós não somos simpáticos, né? Sim. Que a gente tenha um coração livre de cristão dentro disso, né? Amém. Desculpe aí. Não, tá tudo bem. Então, gente, que Deus gere em nós segurança, amor, paciência e consistência na nossa fé e esperança em Cristo Jesus. A nossa esperança é a sua vinda. O Maranata, né? Que Ele venha e nos encontre fazendo o que estamos fazendo. Amém. Desejo um domingo de paz para vocês, um domingo feliz. Logo mais, pelo YouTube, a partir das 18h30, nós estaremos transmitindo no canal Igreja da Colheita o nosso encontro noturno. Se você desejar, nos encontramos por lá. Paz. Shalom, queridos. Paz. Shalom.